de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Tu dominas sobre o céu, sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara, que a nada se compara, o teu poder. Tu dominas sobre o céu, sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara, que a nada se compara, o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos, o teu reino já chegou. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos, o teu reino já chegou. Semana passada, com a graça de Deus, nós conversamos um pouquinho sobre mas agora em Cristo Jesus. Hoje nós queremos falar a parte 2 dessa mensagem tão especial, tão importante. Uma mensagem que visa abrir os olhos do nosso entendimento para saber quem nós somos, quem Jesus Cristo é, quem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é, como viver a vida cristã na sua plenitude. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está abrindo os olhos do nosso espírito, abrindo os nossos ouvidos espirituais, para nós recebermos, entendermos esta mensagem, recebermos esta palavra. O nosso desejo é que você não coma pão embolorado, e nem coma queijo duro, petrificado. O sangue de Cristo Jesus nos deu a passagem, nos deu o ticket dessa viagem, e nós temos direito a uma vida gloriosa, uma vida abundante, na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Então, em continuidade à mensagem, meu primeiro ponto é: nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam
vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus, aleluia. Mas agora em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina que existe total diferença entre antes de estarmos em Cristo e depois de estarmos em Cristo. E essas mensagens, o meu objetivo é exatamente esse, que eu e você tenhamos essa conscientização, que isso torna dentro de nós uma verdade. Antes de Cristo era assim, depois de Cristo, agora que eu estou em Cristo Jesus, é diferente. Agora que estamos em Cristo, nós somos uma nova criação, diz a Bíblia Sagrada. Nós não estamos tentando ser pessoas espirituais, não. Nós já somos espirituais, nós já nascemos de novo, já fomos purificados no sangue de Cristo Jesus, e por sermos espirituais, a nossa vida ela é espiritual, a nossa linguagem é espiritual, a nossa linguagem não é terrena, a nossa abordagem não é terrena, a nossa lógica não é terrena, é espiritual. Precisamos entender isso, mas agora em Cristo Jesus. Falamos espiritualmente em todas as áreas da nossa vida. Dinheiro para nós é espiritual, trabalho é espiritual, namoro é espiritual, viajar é espiritual, comer é espiritual, família é espiritual, igreja é espiritual, tudo em nós é espiritual. Queridos, nós não estamos tentando ser espirituais, não, nós já somos espirituais, já fomos purificados, já fomos justificados. Mas pastor, pastor, é que eu não me sinto assim. Você pode estar pensando, né? Eu não me sinto assim, pastor. Quem disse que você deve sentir? Quem disse que você deve sentir? A Bíblia Sagrada diz que eu e você devemos crer no que a palavra de Deus diz. Crer quem nós somos, crer o que temos, crer no que podemos. Mas agora em Cristo Jesus. É necessário ter esse rompimento. É necessário ter esse divórcio, essa dicotomia, essa divisão entre quem éramos antes de Cristo, de conhecermos a Cristo, e agora que estamos em Cristo Jesus. Olha por gentileza, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, nós temos o som de uma nova linguagem, de uma nova mensagem. Palavras que o Velho Testamento profetizaram, nós encontramos esse texto aqui. O texto diz assim: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando, declarando as boas novas de Deus. E ele disse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas notícias, creiam nas boas novas. Amados, uma linguagem totalmente nova. Aqui o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, Ele está emitindo palavras, uma mensagem, um novo som que nunca havia sido pronunciado sobre a terra. De Adão até Jesus, nunca ninguém conseguiu dizer estas palavras, trazer essa boa notícia. Ele diz que as palavras que Jesus estava emitindo é uma mensagem que quando entendida, quando recebida, ela é poderosa. Crer na verdade do Evangelho é o caminho para pertencermos ao reino de Deus. Ele diz: creia nessa mensagem, receba ela na sua vida, e você é trasladado do império das trevas para o reino de Deus, do reino das trevas para o reino da luz. Então Jesus, Ele mesmo foi o primeiro arauto, o primeiro a proclamar, o primeiro a declarar essas boas notícias. Boas notícias são boas notícias. Boas notícias é o Evangelho. Jesus proclama o Evangelho, Jesus proclama o amor de Deus, a graça de Deus, dizendo: o reino de Deus é chegado, ou seja, o império das trevas não tem mais poder, ele não vai mais continuar dominando sobre a humanidade. Irmãos, eu e você não fazemos ideia, quando Jesus vai para a Galileia, e ele levanta a voz e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. O inferno
se desesperou. Porque de Adão até aquele dia, aquele momento, Satanás e seus demônios faziam aquilo que eles bem entendiam. Eles matavam, destruíam, eles colocavam divisões, angústias, guerras, tristezas. Só que agora o reino de Deus chegou. Não é mais agora o reino das trevas governando sozinho absolutamente sobre a face da terra. Não, o reino de Deus chegou. Essa é uma nova mensagem, porque somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa que crer em Cristo Jesus. Queridos, vamos entender isso por gentileza. A salvação de Jesus Cristo é a única que salva. Só Jesus Cristo salva. Salva a posição de justiça que Adão perdeu lá no Éden. Agora isto é restaurado, é resgatado, é salvo. Salva a autoridade de governarmos novamente sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, de governarmos sobre toda a terra. Salva o homem do domínio do medo, salva o homem do domínio do pecado, salva o homem da escassez, da falta, salva o homem completamente. A salvação de Cristo Jesus salva, aleluia, salva. A mensagem contida no Evangelho, ela é produzida por Jesus Cristo. E a mensagem é: Jesus Cristo salva. Isso significa que desde Adão, então, até Jesus, a humanidade ouviu muitas mensagens, trazendo muitas notícias, mas a mensagem que contém as boas novas, nada mais, nada menos, saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo Nazareno. A mesma voz que disse lá em Gênesis: haja luz, e houve luz. A mesma voz que criou todas as coisas, esta voz agora em Jesus está dizendo: oi, mude a sua mente, creia no Evangelho, porque o reino de Deus chegou, aleluia. Essa voz declara, ela grita: o tempo é chegado. Que tempo é esse? O tempo do Evangelho da graça de Deus chegou. O tempo de sair de debaixo do domínio das trevas e vir para o reino do seu Filho amado. O próprio Deus Pai, Ele dá testemunho a respeito de Jesus e a respeito desta mensagem. O próprio Deus Pai fala. Vamos ler o texto por gentileza, Marcos 9:7. Jesus, Pedro, Tiago e João, eles sobem numa montanha. E lá em cima o texto diz, apareceu uma nuvem e os envolveu. E daquela nuvem saiu uma voz que disse: este, referindo-se a Jesus Cristo, este é o meu Filho amado, ouçam-no. Porque quando Jesus foi transfigurado, apareceu ali Moisés e apareceu ali Elias. E Pedro havia declarado, dito, ele teve uma grande ideia: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e para Jesus. Deus Pai disse: não, Ele é o meu Filho amado. É Ele que tem o Evangelho, é Ele que tem as boas notícias, é Ele que tem a mensagem da graça, é Ele que tem a única mensagem que salva. Não é para vocês ouvirem Moisés, não é para vocês ouvirem Elias, não é para vocês se envolverem com religiões, é para você crer em Cristo, mudar a sua mente e agora viver essa vida abundante que Ele veio trazer sobre a terra. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, nós temos a revelação sobre quem nós éramos antes de conhecermos Jesus Cristo. Você pode pensar, pense comigo, aonde você estaria hoje, agora, se não fosse Jesus na sua vida? Imagina, que tragédia seria a nossa vida, que miséria seria a nossa vida. E o texto diz em quem nós nos tornamos depois de crermos, recebermos e conhecermos Jesus. Efésios 2, de 1 a 4, diz assim: eu e você, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguimos a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha que texto, olha que texto. A Bíblia diz que existe uma ordem. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, mentindo, roubando, maltratando, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, sofismas, logismos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus.
Queridos, esse é o quadro que descreve como nós éramos antes de conhecer a mensagem do Evangelho e crer nessa mensagem, e receber essa mensagem. Vivíamos mortos em transgressões e pecados, seguíamos a presente ordem deste mundo, seguíamos o príncipe do poder do ar, o príncipe das trevas, vivíamos satisfazendo a vontade da nossa carne, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Olha que quadro, terrível, aterrador. Este era o nosso estado de miséria. E este ainda é o estado daqueles que ainda não nasceram de novo, daqueles que não creram nas boas novas do Evangelho, daqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o estado da humanidade sem Jesus. É o mesmo quadro. Por isso, eu e você somos portadores dessa mensagem. Durante essa semana, pelo amor de Deus, fala pelo menos para uma pessoa. Se existe uma cadeira vazia do seu lado, você é responsável para colocar alguém aí. Meu Deus, já falei. Ou você acha que agora você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, você tem eternidade, o Espírito Santo habita em você, e você vai engordando, espiritualmente falando. E não. Jesus, Ele depende de nós. Somos nós quem temos que levar as boas notícias. O texto bíblico explica que existe um antes e um depois daqueles que encontram com Jesus. Cremos e recebemos a verdade do Evangelho. Existe um antes e um depois na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso, a importância central de declararmos: mas agora em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus. Olha o texto de Efésios 2, 11 a 13. A carta do apóstolo Paulo, ele declara assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Gentio é um povo separado de Deus, afastado de Deus. E o texto continua dizendo: por nascimento e chamados incircuncisão, ou seja, sem aliança, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, o povo hebreu, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, vocês estavam, olha que quadro, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças, sem nenhuma promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, sem lenço, sem documento, sem destino, perdidos e governados pelo inferno. Mas agora em Cristo. Mas agora em Cristo. Queridos, um antes e um depois de Cristo Jesus. Antes, esse texto coloca 7 características que descrevem o nosso estado miserável que vivíamos antes de conhecermos e crermos no Evangelho. Vivíamos sem Cristo, vivíamos separados da comunidade de Israel, vivíamos sem as alianças da promessa, vivíamos sem esperança, vivíamos sem Deus no mundo, vivíamos uma vida miserável. Antes vivíamos como escravos dos poderes das trevas. O verso 13 aí faz então a virada. Mas agora em Cristo Jesus, você que acompanha pela internet, você que ouve pelo rádio, você que está ouvindo essa mensagem, você, que antes estava longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Amados, o sangue de Cristo Jesus veio sobre as nossas vidas. Ele nos purificou do pecado que herdamos de Adão, nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova natureza, nos deu uma nova mentalidade, nos deu um novo comportamento. Agora não pertencemos, não obedecemos mais à voz das trevas. Agora nós pertencemos e obedecemos à voz de Cristo Jesus, da palavra de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, fomos aproximados de Deus, fomos purificados, fomos feitos filhos amados de Deus, nos tornamos membros do reino de Deus, nós somos membros da família de Deus, somos herdeiros de Deus, podemos todos os dias dizer Pai Celestial, chamar o Criador do universo, o único e altíssimo Deus, de meu Pai. Aleluia. Pertencemos ao reino de Deus, que é a justiça, que é paz e que é alegria.
Você consegue ver e entender que você não é a mesma pessoa de antes? Ah, pastor, mas a minha sogra diz que eu não mudei nada. Ela está errada. Ah, pastor, mas a minha esposa diz que eu sou o mesmo. Ela está enganada. Ah, mas o meu esposo diz que eu sou o mesmo. Ele está enganado. Ah, os meus pais dizem que eu não mudei, pastor. Eles estão enganados. Eles estão olhando essa sua carcaça, estão olhando esse corpo. Mas você espiritual, dentro de você habita um espírito governado pelo Espírito de Deus, o espírito de vida, o espírito de poder, o espírito de alegria, o espírito de autoridade. Você é um novo ser, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Você é uma nova pessoa. Você se desligou de tudo aquilo que ligava você ao primeiro Adão. Agora você está ligado em amor ao seu novo Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amados, esta é a mensagem central do Evangelho. Mas agora em Cristo Jesus. Cabe aqui uma importante observação. Por mais poderosa que seja esta mensagem tem valor para aqueles que recebem, para aqueles que creem, para aqueles que declaram esta verdade sobre as suas vidas. Precisamos receber, precisamos crer. Ah, pastor, eu estou com um problema muito grande. Você está o quê? Com um problema muito grande. Mas agora em Cristo Jesus. Por que você continua pensando, raciocinando como se não estivesse em Cristo? Por que continuarmos pensando, eu tenho falta, eu tenho necessidade, eu tenho escassez, o meu negócio não está bem, o meu emprego não está bem, eu perdi o meu emprego. Por que continuar pensando como se você ainda fosse do mundo? A Bíblia diz que nós não somos do mundo, amados. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, purificados, justificados, filhos amados. E agora sabe o que Deus faz? Ele nos envia ao mundo. Nós somos embaixadores dEle aqui na terra. E nós temos uma mensagem, a mensagem da reconciliação, a mensagem do reino. Você pode imaginar quantas pessoas estão nesse exato momento nos seus apartamentos, nas suas casas, de repente comendo uma pizza, de repente o marido brigando com a marida, né? De repente os filhos brigando com os pais, de repente aquela angústia, aquela ansiedade. E essa semana eu tenho dificuldade, eu tenho problema, eu tenho que pagar uma conta, eu não sei como vou fazer. Estão desatinados, estão angustiados. Por isso eles precisam ouvir essa mensagem. Mas agora em Cristo Jesus, nós nos conectamos a uma outra fonte, uma fonte de vida eterna, ao nosso Pai Celestial. Por isso que eu tenho insistido, né? As pessoas precisam ouvir esta mensagem que Jesus iniciou há 2000 anos atrás. O reino de Deus chegou. Mude o seu pensamento, arrependa-se e creia no Evangelho. Esse é meu segundo ponto. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, aqueles que tinham aliança, os hebreus, e depois os gregos, os gentios. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que não é feita pelas obras, mas uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por isso o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para essa verdade. Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus. Pastor, eu conheço um lugar onde eles oram, e lá tem o poder de Deus, a gente sobe lá na montanha, vamos ficar lá 3 dias em jejum para a gente ter um encontro com o poder de Deus. Meu irmão, não caia nessas ciladas. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Ao crer no Evangelho você é perdoado, você é purificado. Ao crer no Evangelho você nasce de novo. Ao crer no Evangelho você é uma nova criação. Ao crer no Evangelho você encontra o poder de Deus. O poder que transforma de dentro para fora.
Não são ministrações almáticas. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 14, 7, 8, ele diz assim: até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o som, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem vai se preparar para a batalha? O que Paulo está dizendo? Esta mensagem, o Evangelho, é um som que necessita ser discernido. Aqui entra o Mestre Espírito Santo de Deus. É Ele quem afina os nossos ouvidos, os ouvidos do entendimento, para discernirmos o som do Evangelho. Esta mensagem, amados, é uma mensagem que precisa da graça de Deus, precisa do Espírito Santo para a gente entender. Hoje você pode ir no YouTube da vida e você tem centenas de mensagens, mas raras estão pregando o Evangelho. Estão pregando autoajuda. Esses dias me mandaram um trechinho de uma mensagem, eu ouvi assim uns 6, 7 minutos. O camarada fala e grita, né? Porque falei, vai desmaiar, não é possível uma coisa dessa. Eu fiquei com pena da garganta dele. E não cita um texto bíblico, não cita um versículo bíblico, não fala de Cristo Jesus, não fala da palavra de Deus. São sons que são emitidos, mas que não são verdades, amados. Não são verdades. O Evangelho não é sobre céu e inferno. O Evangelho é sobre a vida eterna em Cristo Jesus. O Evangelho não é sobre condenação. O Evangelho é sobre salvação. O Evangelho não é sobre reformar o velho homem. O Evangelho é sobre nascer de novo. O Evangelho não é sobre a reforma do antigo. O Evangelho é a nova natureza. O Evangelho não é sobre nós mesmos. O Evangelho é sobre Cristo Jesus, a esperança da glória. Nós precisamos da graça de Deus para discernir esses sons que estão por aí e que estão divorciados do Evangelho, que não é o Evangelho. Esta é a mensagem, mas agora em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus. O reino de Deus não está em luta com o reino das trevas. É porque o mundo está se levantando, Satanás está se levantando, a igreja está sofrendo, a igreja está sendo abalada, vocês não estão defendendo a igreja. Amados, o reino de Deus não está em luta com o reino das trevas. Não está. O reino de Deus é eterno, o reino das trevas não. O reino de Deus é ilimitado, o reino das trevas é limitadíssimo. O reino de Deus é amor, o reino das trevas não. O reino de Deus é justiça, o das trevas não. O reino de Deus é paz, o das trevas não. O reino de Deus é alegria, o das trevas não. O reino de Deus é inabalável. Aleluia! Pare de prestar atenção no que o diabo está fazendo e pare de noticiar o que ele está fazendo. Preste atenção no que Jesus fez e comece a noticiar o que Jesus fez, mas agora em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Amados, Jesus não veio nos salvar da ira de Deus. Jesus veio nos salvar da ira de Satanás e da morte eterna. Deus, Ele nunca ficou irado com você, Ele nunca ficou irado conosco. A Bíblia diz que Deus nos ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele nos ama, enviou o seu Filho. Tudo que Deus faz é amor. Deus é amor. Esta é a mensagem. Somos uma nova espécie de pessoas vivendo sobre a terra. Estamos aqui para proclamar a mensagem do Evangelho, para dizer às pessoas: creiam nas boas novas da salvação. Creiam em Cristo Jesus e sejam purificados no sangue dele. Creiam no Evangelho e vocês serão transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Precisamos anunciar essas verdades. Se você crê nisso, diga aleluia. Amém.
Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim: João, grande apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreve às 7 igrejas da província da Ásia. Ele diz assim: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Ele não é uma, ele é a única testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Quem são esses reis da terra? Diga, sou eu. Quem são esses reis dos quais Jesus é soberano? Diga, eu. Nós somos os reis da terra. Ele é o soberano das nossas vidas. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Queridos, isso é boa notícia. Isso é evangelho. Olha o versículo, a parte B do versículo 6. Versículo 6 daí colocar. E ele nos constituiu reino sacerdotal, reis e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre, 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 sempre. Amém, 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 aleluia. Mas a verdade do evangelho é que não fomos nós que deixamos os nossos pecados. Irmão, abandone o seu pecado. Irmão, abandone o seu pecado. Você já viu essa mensagem por aí? Me mostre base bíblica para essas declarações. Foram os nossos pecados que nos deixou, pois eles foram tirados pelo poder do sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele arrancou de nós os nossos pecados. Jesus Cristo levou sobre si mesmo os nossos pecados. O teu pecado já te deixou, meu irmão, minha irmã. Portanto, deixe o teu pecado ir embora, deixa ele para lá. Pare de pensar que você é um pecador desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Você não é. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Por essa razão, é antinatural o cristão viver mentindo. É antinatural o cristão viver fornicando, adulterando. É antinatural o cristão viver consumindo pornografia, drogas. É antinatural o cristão viver ansioso, triste, com medo. O que significa isso? Antes você tinha medo, mas agora em Cristo Jesus você anda no poder do amor. Antes você vivia doente, mas agora em Cristo Jesus você tem a saúde divina. Antes você tinha tristeza, mas agora em Cristo Jesus você se alegra na sua herança. Antes você tinha falta, escassez, mas agora em Cristo Jesus você tem acesso à vida abundante. Antes você era escravo de vícios, mas agora em Cristo Jesus você verdadeiramente é livre, porque aquele que o Filho libertar verdadeiramente se torna livre. Antes você era escravo da mentira, mas agora em Cristo Jesus você anda na verdade, porque você está estabelecido na verdade, que é Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, evangelho é boa notícia. Boa notícia é aquela notícia que me diz que algo que me era impossível de fazer foi feito por Cristo Jesus. Algo que era impossível de eu alcançar foi alcançado por Jesus Cristo e Ele me deu gratuitamente. Algo que era impossível de viver, posso viver agora pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso, Jesus Cristo em Marcos 1,15 ele diz: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho, recebam o Evangelho, abracem o Evangelho, para vivermos e desfrutarmos desse novo tempo, em Cristo Jesus. Como que eu vivo esse novo tempo, pastor? Arrependimento. E você sabe que arrependimento é mudança de mente. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Eu tenho um problema, mas eu conheço fulano, que conhece Beltrano, que conhece Ciclano, esse meu network vai resolver o meu problema. Pare de pensar assim. Surgiu alguma dificuldade? Jesus, eu sou teu. O diabo vem te oprimir com alguma doença, alguma calúnia, algum problema. Diga assim: Satanás, não vem conversar comigo, vai conversar com Jesus. Eu sou dele. Eu sou propriedade dele. Porque agora o dólar caiu. O dólar caiu, a minha empresa. O dólar subiu. A bolsa caiu, a bolsa subiu.
Até quando os cristãos serão conduzidos para lá e para cá, como se fosse folha seca, soprada pelo vento? Mas nós temos raiz. Nós estamos alicerçados na palavra. As situações não definem quem nós somos. Esta mensagem é uma mensagem que ouvidos humanos ainda não tinham ouvido até aquele dia de Jesus, quando Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso, na autoridade de Cristo Jesus, nós declaramos aqui domingo após domingo desse púlpito: findou o seu tempo de cativeiro, entenda isso. Findou o seu tempo de derrotas, findou o seu tempo de medo, findou o seu tempo de escassez, findou o seu tempo de sede, findou o seu tempo de tristeza, findou o seu tempo de depressão, findou esse tempo. Nós não pertencemos mais a esse tempo. O que muitas vezes eu e você temos feito. De manhã nós tínhamos o pessoal do coral aqui, eu usei um outro modelo, um outro exemplo. Mas imagina o seguinte: você recebe uma herança. Vamos imaginar que você recebe um cheque. Esse cheque é uma herança de 10 milhões de dólares. E você pega aquele cheque e diz: o que é isso? Não, isso aqui é uma herança que você tem, um seu tio, avô, lá em inglês, né? E então agora ele colocou você lá no testamento dele, e agora o rei da Inglaterra está mandando para você esse cheque. Você é dono, 10 milhões de dólares. Você fica tão feliz, tão feliz, tão feliz, que você vai numa vidraçaria e coloca esse cheque num quadro e coloca na parede, e todo dia você diz assim: olha, eu tenho 10 milhões de dólares, eu tenho 10 milhões de dólares, eu tenho 10 milhões de dólares. Mas você não desfruta, você não usufrui. Eu acho que esse é o como que eu posso dizer? Acho que esse é o gatilho, esse é o giro que tem que ter na nossa cabeça. Você sabe que você tem não 10 milhões de dólares, mas bilhões de dólares. Mas você não acessa, meu irmão. Você sai daqui, você já briga no trânsito. Você sai desse culto aleluiado, desse culto abençoado, você a esposa já dá um coice em você, já dá dois nela. Você se comporta como se ainda não estivesse em Cristo, mas agora em Cristo. Pastores estão falando mal de você, estão caluniando você. O que eu tenho a ver com isso? Eu não estou lá, eu estou em Cristo. Então, essa mudança de mente para mudar o nosso comportamento, muda os nossos pensamentos, muda a nossa fala, muda as nossas atitudes. Isso é evangelho, é transformador. Depois de mudarmos a nossa mente, depois de nos arrependermos, podemos abraçar e viver a vida plena de Cristo Jesus. Por isso que Ele disse: creia no evangelho, creia nesse novo tempo. Esse novo tempo também, Ele pede então a nossa fé. Crer é atribuir como verdade, como realidade, a mensagem do evangelho. Por isso em João 3,35, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O Pai ama Jesus e entregou tudo. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Toda a riqueza do Pai foi dada a Jesus. Você tem Jesus? Sim. E do que você precisa? Imagina, o que você poderia pedir para Deus se você tem Jesus? Consegue entender esse raciocínio? Olha o versículo 36. Quem crê tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, você tem a vida do Filho, tem a vida eterna. A realidade diz que quem crê em Cristo Jesus tem a vida. Recebemos a vida eterna crendo em Cristo Jesus. Então já temos a vida divina, temos a natureza divina. Esta é a mensagem. Este som chega até nós pela graça, de graça. Porque graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos e foi pago um alto preço por alguém para que nós pudéssemos ter.
Por isso, o que Deus pede a nós hoje é que creiamos na obra do seu Filho amado Jesus Cristo. Você quer deixar Deus assim, feliz? Você quer deixar Deus assim, todo derretido, todo aguado? Você quer deixar Deus assim, todo... Creia na obra do Filho dele. Receba a obra do Filho dele. Ame o Filho dele. Aprenda a desfrutar da obra do Filho dele. Pastor, amados, eu vou dizer, é um testemunho, não é testemunho, né? Uma jovem senhora, ela me procurou há 1 ano atrás, 8 meses atrás, e falou assim: Pio, eu estou deixando a igreja. Minha irmã, você está mudando da cidade? Não, eu vou para uma outra igreja aqui. Tá bom, né? Você quer saber por quê? Eu falei, não. Não, mas eu quero dizer para você, pastor, eu quero numa igreja que diz que eu tenho que jejuar 3 vezes por semana, eu quero numa igreja que diz que eu tenho que fazer corrente, eu quero numa igreja que diz que eu tenho que comprar o lenço e a meia de chulé do pastor, do apóstolo. É nisso que eu creio, pastor. O que você vai... Não, porque Deus não vai com ela. Deus não vai com ela, não vai com Deus não. O que você diz? O que você diria no meu lugar? Querido, as pessoas elas querem invalidar a obra de Cristo e colocar a sua própria obra. Elas querem anular o que Jesus fez. Elas entristecem Deus, elas não glorificam Deus, porque glorificar a Deus não é dizer, Deus eu te glorifico. Glorificar a Deus é receber o que Jesus fez. Meu Pai, esta é a mensagem do Evangelho. Não nos tornamos em filhos de Deus pela obra da lei. Não nos tornamos em filhos de Deus pelos nossos esforços, pela nossa autojustificação. Nós nos tornamos em filhos de Deus, recebendo e crendo em Jesus, pela fé. O justo vive pela fé. Este é o Evangelho, esta é a mensagem. Portanto, como eu já disse, leve essa boa notícia para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas de escola, de trabalho. Eles precisam saber que existe uma vida de paz, uma vida de alegria. Eles precisam saber que existe uma vida fora da opressão dos espíritos malignos. Eles precisam saber que existe uma vida fora do medo, da angústia, da tristeza do dia a dia. Mas, agora, em Cristo Jesus. Mas, agora, nós estamos em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus. Aleluia. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio, existe um rio, isso é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas.
ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.